Olá, tudo bem? Meu nome é Áureo, aqui é o canal Estrada Sem Fim e hoje a gente vai abordar um tema que a gente já vem abordando em alguns vídeos, tem uma playlist aqui no canal sobre umbral, inclusive tem um vídeo, Acordei no Umbral, talvez seja melhor começar por ele. Nesse vídeo eu abordo uma das funções destas regiões do mundo espiritual, onde se reúnem espíritos em grande sofrimento, mas não aprofundo muito, nem dou a referência. E esse vídeo é para isso. Inclusive é uma função que apenas remete, à ideia do purgatório da tradição católica, onde as almas que cometeram pecados menos graves se purificam antes de ascender ao paraíso. É claro que a visão espiritualista é totalmente diferente, e a nossa referência para este vídeo, e uma das referências deste canal, é a obra do mestre Ramatiz, Pela Mediunidade, de Hercílio Mais, um médium curitibano, já desencarnado. Este livro de 1957, A Vida Além da Sepultura, nos traz muitas informações interessantes sobre isso. O mestre Ramatiz, em sua última encarnação, ele que na antiguidade já foi o filósofo Pitágoras, mas em sua última encarnação, na região do Sudeste Asiático, no século X, foi um dos grandes mestres de um dos templos iniciáticos daquela região. Hoje, Ramatiz faz parte de uma grande fraternidade no mundo espiritual que tem a missão de trazer os conhecimentos ancestrais do Oriente para a mente ocidental, contextualizando estes ensinamentos nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos do Espiritismo, tão afeitos à mente ocidental, trazendo assim uma obra de conteúdo universalista que beneficia a todos. Neste livro que eu mostrei, há um capítulo chamado Charcos de Fluidos Nocivos do Astral Inferior. É ditado por um espírito convidado pelo mestre Ramatiz, um espírito de nome Atanagildo, que inclusive é discípulo de Ramatiz há milênios, mas em sua última encarnação viveu aqui na capital paulista. Então o espírito Atanagildo, ele não usa a expressão umbral, ele usa astral inferior. E ele diz que estas regiões, elas não são criadas por técnicos espirituais, mas são regiões onde se acumulam energias astrais mais densas, onde se reúnem espíritos em grande sofrimento por afinidade. São regiões que se apresentam para os que ali habitam de uma solidez, de uma densidade quase impenetrável, formada por abismos, desfiladeiros, onde há muitos odores, água suja, enfim, uma região que não tem a mesma graça da paisagem terrena e vibratoriamente se situa próxima à crosta planetária. Atanagildo ressalta que os espíritos que ali estão não foram para lá, para estas regiões, encaminhados por ordens superiores, mas por uma atração irresistível, por uma sintonia vibratória, que já cultivavam ao longo de sua vida física. E uma vez nessas regiões do astral inferior, é comum se sentirem totalmente perdidos, não saibam como sair dali e continuam sentindo necessidades do corpo físico, mas em corpo astral. Continuam sentindo sono, fome, o que aumenta a sua angústia. Muitos acham que ali é um inferno e que nunca mais vão sair dali, por pura ignorância espiritual. E ainda são muitas vezes atormentados por impiedosos adversários. Atanagildo, que na época em que participou deste livro, ele residia numa colônia chamada Metrópole do Grande Coração. E ele dizia que muitos estudos eram feitos sobre o umbral nessa metrópole. E vejam, lá nos anos 50 ele já relatava que era comum técnicos da metrópole mandarem sondas, tipos de drones espirituais, uma tecnologia espiritual,
para analisar estas regiões, mandando informação para a colônia. Mas ele muitas vezes ia em loco estudar o umbral, para poder, posteriormente, auxiliar em missões de socorro e resgate, que são muito presentes nessas regiões. E é muito importante ressaltarmos que tudo tem uma função na natureza e no universo. Atanagildo ressalta nesse ponto que muitas vezes esta permanência nestas regiões é como se fosse uma estação terapêutica para o espírito. Vocês lembram daquela cena do filme Nosso Lar, quando André Luiz desperta no umbral, no meio daquela lama? Atanagildo explica que esse tipo de lama astral e toda a matéria desta região tem uma propriedade muito importante, que é a de absorver os venenos mais compactos que estão incrustados no nosso perispírito, causado esse acúmulo pela nossa invigilância. O próprio processo de doenças físicas muitas vezes servem como escoamento destas energias para o corpo físico. E no umbral, isto acontece por meio da estadia nessas regiões. Essas energias mais densas são drenadas do nosso corpo astral. E essa função purgativa do umbral é muito estudada no mundo espiritual pela química, que é muito mais avançada do que a ciência que nós temos aqui na Terra. E no livro temos até uma imagem, uma metáfora bonita em que é necessário esse processo como o processo em que o pássaro precisa limpar o lodo de suas asas antes de alçar voo. E é um processo útil para o espírito, que desencarna com essas energias mais densas ainda em seu corpo astral, compactadas. São energias que podem formar uma crosta que gera muita perturbação, corrói, alucina, causa dor, prostração. E se não fosse essa propriedade das regiões do astral inferior de drenarem um pouco dessa energia, seria necessário muito mais tempo, esses espíritos vagariam muito mais tempo perturbados. E é claro que, passado algum tempo, os próprios técnicos da espiritualidade auxiliam no drenamento dessas energias, que, é claro, muitas vão precisar de um processo de uma nova reencarnação para serem totalmente aliviadas. E terminado este processo, é comum que muitos espíritos optem por permanecer ali mesmos, acabam se filiando às hostes umbralinas, alguns passam até a obsediar encarnados. O fato é que existem muitos estabelecimentos de socorro do mundo espiritual, todos os espíritos nessas regiões são monitorados, e muitos deles que ainda não estão completamente libertos destas aderências espirituais são convidados a auxiliar seus companheiros e assim adquirem mérito também para serem mais beneficiados pelos técnicos espirituais. E finalizando esse vídeo com umas palavras do espírito Atanagildo. Ele diz que depois da desencarnação nós verificamos surpresos que a mais sutil impressão mental do espírito na carne sempre gasta um quantum de energia, que se transfere para a nossa consciência em vigília no mundo físico. E por isso, a sutilização ou condensação do nosso perispírito depende do uso superior ou inferior dessa energia. Vamos continuar aprendendo sobre o mundo espiritual, e o umbral também faz parte deste mundo maior que nos fascina e do qual temos muito ainda que aprender. Apenas estamos começando a vislumbrar, mas este conhecimento, por menor que seja, nos será muito valioso após a desencarnação e já o é desde já. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Deixem aí nos comentários o que acharam, enfim, podem sugerir novos temas. Agradeço também todo o carinho que muitos de vocês têm me dado. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!